apesar de ter muita pauta econômica alinhada com os liberais. Mas é um partido conservador. E na Europa todo tem o problema da imigração. Isso praticamente todos os partidos conservadores da Europa estão indo contra as políticas imigratórias que foram estabelecidas pela União Europeia. Então eles acabam sendo soberanistas, acabam se preservando mais. Então é um alinhamento, é uma tendência natural, crescente, e eu ficaria muito espantado se não tivesse sendo representado em Portugal. Agora, a Aliança Democrática, ela tem essa tendência de centrão, de compor, de fazer acomodações e de respeitar a Constituição, que eu acho que até o Chega já se propôs até a modificar a Constituição, que é a postura correta, porque é uma leitura breve. Eu fiz isso hoje, logo após a vitória, ou seja, a vitória foi ontem, mas hoje eu fiz vou ler a Constituição de Portugal. Eu já tenho alguma experiência em lendo constituições, mas ela é terrível, a Constituição de Portugal. A Constituição de Portugal, ela é socialista na veia, é como a nossa aqui. Ela tem um kit socialismo dentro da Constituição. Tem leis trabalhistas mais regulamentadas na Constituição de Portugal do que na nossa. Tem assistencialismo, tem a questão da previdência estatal obrigatória, que eles também fazem questão. Tem educação e cultura amplamente regulamentados em Constituição. Então, é uma péssima Constituição. Ela tem algumas vantagens, ela não é tão ruim quanto a nossa, em dois quesitos. Ela protege a propriedade privada, aliás, vou botar 3 aqui. Ela protege a propriedade privada melhor do que a do Brasil, ela dá mais garantias de liberdade de expressão, muito mais do que a do Brasil, e ela faz uma coisa muito interessante. Ela tem uma separação dos artigos, a organização dela é muito mais clara, né? Enquanto que nós aqui colocamos todos os direitos, obrigações, tudo num artigo só, ali ela destaca artigo por artigo. Então ela faz uma leitura muito mais, eu diria que granular, do que se define exatamente como direito. Então fica muito mais claro você definir e você entender. Mas que existe um problema constitucional em Portugal, existe, é grave, e o único partido que está pontuando isso não é a Aliança Democrática. Isso é o partido Chega. Então tem que estar todo o apoio aqui ao Chega, e eu gostaria muito de ver a Aliança Democrática entender essa tendência, porque o que é o Chega então? O que é isso que de fato Chega? O Chega é o voto antissistema. A Aliança Democrática não é o voto antissistema. É o voto do estou com medo se o sistema mudar. Entendi. Esse é que é o problema. Então, o socialismo que está lá, está implodindo também em Portugal, exatamente porque ele é o sistema na veia. A Aliança Democrática é o que tem medo de mudança, quer ver como está para deixar como fica, o reverso disso. E o Chega que, de fato, representa a tendência natural da população de querer mudar os sistemas que os regem. Porque a maioria dos países na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, nós tivemos um século XX de alta interferência do socialismo e que afetou as cartas constitucionais. A Espanha tem o mesmo problema, a França se livrou dos problemas, mas voltou nos anos 90. A questão da Alemanha, a Alemanha debelou completamente o socialismo lá no final da Segunda Guerra Mundial, mas esse foi gradualmente sendo reinserido, talvez não como artigos constitucionais, mas como leis. Enfim, então ainda existe o socialismo ali embutido nas regras, embutido na regulamentação, na burocracia. E isso se transformou o sistema. E o Chega é o que realmente é o único partido que, de fato, representa o voto antissistema. Então, tem mais legitimidade, na minha opinião.